O nome do senhor, a idade? É, José, como é o nome do senhor? José Leodoro da Silva. O senhor nasceu quando, José? Em 1929? 29. 29. É, E nasceu aonde? em Pernambuco, Pernambuco, município de Surubim. Surubim. Como é o nome da esposa do senhor, José? Francisco José da Silva. Isso. Seu José, o senhor é um assentado hoje aqui na fazenda São Bento. São Bento, né? É, Quando que o senhor foi assentado aqui? Quantos anos tem que o senhor está aqui assentado? tá com 6 anos, né? 6 anos. É. Uhum. E quantas cabeças de gado o senhor tem hoje aqui? Hoje eu tô Hoje mesmo eu tô com 36, parece 38, acho que é 38. 38. Os bezerros. Peraí, nós faz conta dele aí. Ah, Eu tenho 14, aí eu tô com 13 vacas. 13, 3, são 14, né? ah, Tô com 17 vacas. 17 vacas e 16 bezerros. certo. Qual a área do senhor aqui? A área é 8 alqueires, né? 8 alqueires. É. Isso. Quando o senhor chegou aqui, que ano o senhor chegou aqui, senhor José? Eu cheguei em 52, né? 52. Em 52. Uhum. Eu entrei, mas eu fiquei 1 ano e 8 meses na Paulista, né? Certo. Eu cheguei em 52. E como que era aqui, esse morro que a gente tá vendo lá em cima, como que era aqui quando o senhor chegou em 1952? A gente sabe falar que não era nada, só mato, né? Só mato. Só mato. A gente não via nada. E nesses eu tô habitando hoje, Ah, via só céu e mato, né? As penas nós descia lá no rio. certo. Tinha uma piada aí, essa era uma piada, né? Nós descia toda tardezinha, íamos água lá, uns 6 quilômetros, né? Ah, Íamos água lá, 6 quilômetros, lá naquela ponte lá. ah, E depois nós fomos um poço aí nesse pé, né? Ah. Aí deu um 240 palmos, né? ah, Aí facilitou para nós, mas um tempo ele poço, ele desbarrancou, né? ah, Aí nós ficamos na mesma dor, puxando água 3 quilômetros, né? certo. Aí a Arandina já tinha aberto ali, já tinha um poço ali. Uhum. Aí o fazendeiro deu água para nós, né? Nós puxava água dali para nós usar. Aí depois de tudo, aí a fazenda andou água pra boi aí nesse setor nosso, Uhum. e nós usava água do boi. Certo. Nós usava água do boi para cozinhar e beber também, usar em casa. Nós cozinhava a água Certo. e põe no pote e bebia, né? Uhum. E não tinha outra. Quando o senhor chegou aqui, senhor José, em 1952, quantas famílias tinha aqui? Só era 3, né? 3? Só 3. Aonde que elas estavam? Era uma em pé ali, e outra ali em cima, e outra aí onde eu moro. Certo. Só 3 famílias. E quantos alqueires nós tinha aberto da mata? Aí, É, 10 alqueires só. só 10 alqueires. Nós abrimos. Entramos no meio do mato e abrimos 10 alqueires no primeiro ano, né? Foi aqui perto? Aí mesmo, Onde nós estamos? nesse setor aí. Certo. Agora depois aí nós fomos abrindo mais, né? Depois também chegou mais gente, aí continuou a abrir, né? Certo. Continuou abrindo pra lá. E o Aí que- chegou gente aí no Cerave, abriu. Chegou gente lá no Gerardo, no Valdir Urimba, lá fazendo a Santa Paula era do Valdir Urimba, abriu. E aí foi abrindo, né? Uhum. Foi abrindo, foi chegando gente e foi abrindo, né? E- Essas áreas. O que o senhor plantava aqui primeiro? O que vocês plantavam aqui? Bom, as primeiras plantas que nós fazíamos era de arroz, algodão, mandioca, né? Mandioca, Milho, milho, essas coisas. feijão. Feijão era muito pouco. Ah, Mas mais que nós plantávamos era arroz, né? Arroz. Era arroz e milho e algodão que nós plantávamos. aham. Aqui a terra era de quem? Bom, essa daí eu falei para o senhor, era de um doutor de Prudente, era de Antônio Fortunato Miranda, né? Ah, Aí o Antônio Fortunato de Miranda, aí ele loteou em 60, ele vendeu para esse pessoal que trouxeram isso lá o ano, ah, que me certo. trouxeram. Uhum. Aí depois do lá o ano passou para Sandoval. Sandoval. É. E Em 54 passou para Sandoval, né? Sandoval. É. E aí o senhor continuou aqui morando, É. onde o senhor mora até hoje? Onde o Sandoval, aí o Sandoval foi no ano em 55, aí o Sandoval já estava postado isso aí, né? Aham. Aí eu fiquei trabalhando com ele, até a hora dos assentamentos. Certo. É. E continua plantando. E agora continuando plantando lavoura, plantava algodão, plantava amendoim, antigamente primeiro, né? Algodão, amendoim, mamona, mandioca. Quanto tempo demorava? Derrubava, plantava lavoura e depois às vezes já plantava pastagem, né?
Não, sempre ele dava e nós derrubava e nós trabalhava sempre 2, 3 anos, né? Ah, Mas só e pagava renda para ele também. pagava renda. Nós pagava 30 poeiros para ele. Ah. E no fim plantava o capim para ele, né? No fim que você faz depois de quantos anos? Do fim dos 3 anos plantava o capim para ele. Ah, já plantava o capim. Já plantava o capim. E depois que plantava o capim, Ele dava terra no outro canto. outro canto. É, Mais mato. Mato ou paiadão, né? Ah. Dava Mato, paiadão. o paiadão é o cerradão. É cerradão, Ah. Nós plantava. Aí Certo. ele dava outra vez e nós tornava a entrar naquela área. Trabalhava lá, trabalhava uns 2, 3 anos, ele já mandava plantar o capim, né? Era só 2, 3 anos de lavoura. E pagando renda pra ele, ainda pagava renda pra ele. Plantava o capim, ainda pagava renda pra ele. A 30 poeiros pra ele. Tinha boca não. 30% era dele. Não, 30 arroba pro arieiro. Ah, 30 roupas de algodão. Pro arieiro. É, por Cada arieiro. arieiro a gente pagava 30, se as 2 arieiros era 60 arroba. Nós Ah. tinha que dar pra ele. Ainda dava na balança lá dentro de Prudente. Certo. A coisa aí era feia. É. A coisa aí não era bonita não. Mas nem toda a área aqui foi derrubado, feito lavoura. Teve áreas aqui que já passou direto pro capim, não teve, seu José? Teve. Teve áreas que foi derrubado e já plantado o capim, né? Aham. E ela Santa Emília mesmo lá, não te falei para o senhor, e lá ali não teve lavoura. Teve lavoura, depois tem o pessoal dessas áreas aí, daí tinha uma reserva lá acho de uns 20 euros, 10 aí, aí tem o pessoal daí e põe lá. O pessoal ficou trabalhando uns 3 ou 4 anos. Depois lá ele deixou o pessoal nessa área ele De deu. quem que era lá? Lá? Do Sandoval também. Era Sandoval. Certo. Então, mas a maioria da fazenda lá foi derrubada e plantada o pasto, né? Não teve lavoura. Uhum. Não E os teve coimbras? O Imbaí não tinha lavoura. O Imbaí é só pasto mesmo. E a fazenda dele era grande, não era? Quantos ela alqueires? lá, ó. Quantos alqueires? Olha, rapaz, eu não sei. Ela começa. Tá vendo aquela baixada da asinha branca lá, ó? Então, a asinha branca lá, ó. Deixa eu ver, lá embaixo. É lá do outro lado. Do outro lado, Tem lá. aquela lavourinha escura lá em cima, no pé tem uma asinha branca, né? A divisa passa bem no meio daquele oro lá, ó. Ah. Aí a fazenda do Coimbra? Coimbra ia lá, ó. Ia lá naquela ponta do alto lá, ó. Ah. Dali é na estrada do Maio 2, o senhor sabe onde Sei, ela sei, está de sei, terra, né? sei. Ia lá na estrada do Maio 2, aí ali descia e à beira do rio aí, ó. Ia sair lá nos Pilirinos. Uhum. Lá ela faz triângulo, né? A fazenda do Vadinho. Lá fazia triângulo. Já um divisa da fazenda do Todilo, né? Lá na frente. Uhum. Então a fazenda dele era mais de 1000 alqueires? Do Vadinho? Dos Coimbra lá. É o Vadinho Coimbra mesmo. É o Valdir Coimbra. É parceiro, né? É mais de milhareiro. É, Ela começa dali, ó. Uhum. E ela vai lá no Maio 2 lá e beira pro lá, teressa ele outro oro lá e vai lá lá na frente lá. E lá não teve lavoura, lá foi só já derrubou e jogou o capim. Do meu tempo só era derrubado e plantado o pasto. Não existiu lavoura lá não. E nas áreas de Sandoval aqui também teve muita área que foi feita assim, né? Só virou pastagem. A São Bento teve umas partes que ele derrubou e replantou o capim. Teve lavoura também, né? Teve, lá né? na frente, né? Uhum. A maioria foi lavoura. Ué, mas lavoura assim para 3 anos. 3 anos. 3 anos. Só para limpar o... Era só para limpar o terreno e plantar o capim, né? Uhum. Não era lavoura não. 5, 8 anos não, no mesmo lugar. Durante o ano que eu morei com ele, Ah. eu toquei roça em mais de 10 lugares. Mais de 10 lugares? Assim, não teve lugar assim que teve lavoura há mais de que 5 anos? Teve. Teve? Teve sim. E mesmo teve. Ah. Mesmo e teve lavoura até de 7 anos, né? Mas a maior parte durava 2, 3 anos. Mas a maioria era 2, 3 anos. Aí já virava pastagem. Já virava pastagem. Quer dizer que a lavoura era só mesmo para derrubar o mato, fazer a limpeza? Quase era só para beneficiar a terra, né? E fazer pasto, né? Mas ele tocava muita lavoura, o senhor já tocava muita lavoura na fazenda. Ele não, a gente, né? O arrendatário. Quer dizer, ia tocando para frente, né? Ia tocando para frente. Ele nunca deixava também de dar a roça, né? Ele plantava o capim e dava a área no outro canto para a gente tocar. Derrubava? A gente derrubava. Derrubava não, ele não dava nada feito não. Era a gente que derrubava e limpava e ainda pagava 30 poeiros para ele. Puxa vida. De algodão. De algodão. Aí nós se nós toássemos um areia de algodão e toássemos uma areia de amendoim,
Nós dava 60 arroba de udão a ele, as 30 arroba de udão era de dar no amendoim, a gente dava aí udão. Não é? Então, as duas a gente plantava um de udão e um de amendoim. Certo. Esse de amendoim era nosso. Ora, o udão, nós dava aí udão, eles tinham arroba de udão daquela área de terra, nós dava para ele 30 arroba de udão. Era 60 arroba de udão, nós pagava para ele. Professor José, o amendoim aqui não teve muita plantação não, né? Aí? É. Não, teve pouca, né? Aqui mais foi algo assim, algodão, arroz, milho, né? Mas aí foi udão, né? Udão e arroz, né? Bem aí na nossa área. Ora, a São Tonton, ele tocava lá e a São Bento, ela parte para lá, mas é udão, né? Mais algodão. Era mais udão, mas arroz era só nós aqui mesmo, no Espicão, né? Certo. Nós quando entramos aí, hoje elas tocavam, dava arroz aí, e nós tínhamos até 90 sacos de arroz por aí. Mas tinha preço para vender? Olha, os preços eram hoje, ele está hoje mesmo, né? É, dava lucro ou não? Não dava quase lucro, né? Não, e a gente tinha fatura, né? É, só tinha fatura. Mas não chegava a perder arroz na tulha, não? Teve um ano e perdeu todo mundo. É. Mas perdeu na roça, né? Perdeu na roça. Aí depois ele orteme, depois aí o chuva em cima, não deu tempo de bater, aí nasceu todo. Certo, aí nasceu tudo. Nasceu tudo. Diz que quase não tinha preço, né? Teve um ano, o preço era relaxado. Teve um ano aí e nós perdemos aí eles já de arroz aí. Aí mesmo nessa figueira aí, o homem tinha 3 de arroz aí. Nós juntamos em 10 homens aí e passamos o dia hortando. Quando foi de noite, aí o chuva não parou mais. Nasceu todinho na roça. Nasceu, hortou e nasceu e não tinha hortado, depois ele madura e ele aí no chão, né? Aí, mas não tinha assim arroz que perdia porque não achava ninguém para comprar? Não, não perdia não. Não? Feijão? Tinha os Demetro, Pantaroto, e tinha aí no Pirapó, eles vinham buscar aí, né? Vinha buscar? Vinha buscar, sim. E qual que dava mais dinheiro, o arroz ou o algodão? Era o algodão, né? O algodão, né? O algodão dava mais dinheiro. Toda a vida deu, né? O algodão toda a vida deu mais dinheiro e tudo. Cereal não dava dinheiro, né? Os cereais, o senhor sabe que os cereais toda a vida foi fraco, né? Os cereais não tem um preço firme, né? Não, um dia tá um preço, outro dia tá um outro. E o algodão sempre ele sustenta um preço, né? Agora os cereais mais é para a despesa da gente, né? Então, enquanto eu lembro, o senhor pegou dinheiro emprestado do governo aqui para comprar gado? Peguei. Quanto? Eu peguei 7.500, né? 7.500. E já pagou, vai pagar? Não, estou pagando, né? Tá pagando? Já paguei uma parcela. O meu venceu agora no dia 1º de dezembro, né? No dia 1º de dezembro, dia 21 de novembro eu fui e acertei, né? Aí paguei 768 real a primeira parcela, né? A hora ficou mandou pagar no fim do ano outra vez. O meu é em ano em ano, né? Certo. O meu é em ano em ano. Agora, hoje estava falando, teve uma reunião para ir, disse que tem que ir lá no banco lá, fazer não sei o que lá, conversar com o gerente, não sei o que lá, não sei o que lá, já foi lá nessa reunião. Eu não fui, eu estava para o Mirante ontem. Mas a vizinha aí falou, né? E eu acho que vai ter um acordo aí nesses pagamentos, acho que vai diminuir mais as parcelas, ou vai aumentar mais o tempo para pagar, né? Assim tem essa conversa aí, a gente não sabe. Agora, o senhor conhece muito aqui os assentados, né, seu José? O senhor conhece bastante, né? Os assentados mesmo? Todo mundo está trabalhando direitinho, igual o senhor, ou tem uns que não é do ramo mesmo? Não. Tem uns que não entendem nada de lavoura? Olha, eu vou falar bem verdade para o senhor, a gente não vai importar a vida dos outros. A gente tem que cuidar das coisas da gente, né? Certo. A gente tem que cuidar das coisas da gente e cada um faça a sua parte. E eu falo para o senhor, e tenho falado para eles também. E o governo soltou esse apitar, e esse apitar está perdido. O senhor acredita? A maior parte não vai pagar? A maior parte não. 90% não paga. Por quê? Porque não tem o que pagar. E os bezerros que nasceram, ou eles não compraram o gado? Mas compraram. Compraram, mas já rodou tudo. Gastaram em outras coisas? Agora tudo, não tem nada, não tem mais nada. Não tem jeito, o senhor vê no parte deles aí, é parte alugado. Eles não tem. Não. Aí tem gente que tá zero. E não é um só não. A maior parte? Tem quantidade, é a maioria. É a maioria. Esse vizinho meu aí não tem. Esse vizinho meu não tem. Aí no setor aí, ó, da Baixada lá pra ir, nós estamos em 8 famílias. Passei na reta, isso é 8 famílias. Só tem 3 que tem. Que tem condição de pagar?
e tem a criação. Os outros não tem Não nada. tem nada. Não. Tem eu aí, tem a mulher viúva lá, e tem um lá no meio lá. E assim tá nos outros assentados também. Eu acho, é a gerar, né, senhor? Geral. É a gerar, ninguém tem. A maior parte tá tudo devendo já. Uma vaca dessa, uma vaca dessa aí, deu uma bicicleta sem pneu, com modo para beber cachaça. Ai. Não para. Aí é isso que atrapalha, né, os assentados, né? Atrapalha não, já atrapalhou. É, E aí, pro exatamente o velho, ele se e vem um dinheiro, vem não sei o quê. Eu já vejo, eu na minha mente, o governo fez assentamento velho, e pelo menos desse setor aí, eu acho que não vem mais nenhuma vela. Acho que não vem. já investiu muito, O né? homem tá sabendo esse trata? É. Tá ou não tá? Tá sabendo. Eu acho que tá sabendo. Né? O senhor vê, eu comprei, o meu dinheiro do Procera veio 7.500 para mim. Eu comprei 11 vá e ele touro. Né? Comprei ele 11 vá e um touro. Eu tava com 18 vá já. É porque morreu duas. Tempo aí. Morreu dentro do buraco lá. E o rapaz veio aplicar um remédio e quebrou outra aí dentro do curral. Morreu duas. Então hoje eu tô com 17 vá. Né? Certo. Era 19, tô com 17 vá. Tô com 17 vá, tô ali com 16 arrote. E ali eu tenho 3 no pasto dele ali. 3 vá ali no pasto dele. E tô com 17 arrote. E dentro desse ano que passou, eu vendi 18. Uhum. Eu vendi 18 arrote. Dentro do ano. Certo. Vendi 18. Por quanto vende o garrote hoje? Olha, esse dia meu eu vendi a 350, né? Quer dizer, dá pra pagar a prestação. Não é? Um garrote. Mas, claro. Isso aí, viu só? Eu vou falar bem para você. Isso foi uma memória que o governo mandou pra gente. Entendeu? Foi uma memória que Deus mandou. Uhum. E o governo deu. Isso aí o governo deu. Não tá obrando nada não. O governo deu. Porque eu era para em ano em ano. E ele paga R$1.000 em ano. Pra juntar menos de 100 reais. Rapaz, 12,5 é muito chão. É muito chão. Olha, esse bezerro aí, olha. Aquela bezerra lá, ó. Aquela bezerra lá, ela tá 4,5, aquela bezerra lá. Ela tem 4,5 aquela bezerra. Aquela lá da frente? Essa daqui, ó. Ela tá com 4,5. Esse bezerro que tá mamando agora aí, ele tá com 90 dias, esse bezerro. Ela bezerra quando for no fim do ano, quando for em novembro, ela bezerra já vale 350 conto. Já pensou? Porque hoje eu não dou ela nem por 200, eu não dou. Tá, certo. Quer dizer que com ela só já dá pra pagar a prestação. O bezerro só dá, o resto é da gente. Agora, o meu custeio veio, eu peguei meus custeios também. Quer dizer, eu não peguei neles, eu fiquei atrasado, eu não esperava a primeira vez, peguei só 3 custeios. Um pé de vaca, não comi não. E para ir pro banco, a minha lavoura aí, eu ia minha lavoura, ia lá, acertava o banco e minha vaca ficava no pasto. E o que esse pessoal pensa, seu A José? metade da vaca, a parte dessas vacas é da roça. Isso. Eu pegava o dinheiro, o custeio, comprava de vaca, punhava aí, e eu ia minha lavoura e pagava o banco. O banco deu só o procerão. O que o senhor acha que esse pessoal que não está usando bem o dinheiro, o que eles querem? Vender o lote? Olha só, eu acredito assim, esse povo, eu acho que eles estavam iludidos e o governo ia ficar soltando dinheiro. Toda a vida. Parece que era. Parece que esse povo estava pensando que o governo ia soltar esse dinheiro direto. Porque, o senhor sabe, eles falam e a vaca não dá. Né? Bem verdade. Agora está meio apurado, bem verdade, mas acontece isso. Hoje acontece isso. Eu tenho uma precisão em casa, eu vou vendo uma vaca dessa. Amanhã vem outra precisão. Aí vende a outra. Eu torno vender ela lá. Se eu tenho todo dia uma vaca para vender? Não dá, né? Então o que acontece? Meu filho hoje vai fazer aniversário. Eu vou vender, não tenho uma vaca, eu vou vender um touro, vou fazer o aniversário do meu filho. Daqui um ano meu filho vai fazer aniversário outra vez. Aí tem que vender outro. Eu tenho que vender outro. E se eu não tiver outro para vender? Né? E fica sem aniversário, né? Então não é bom ficar sem aniversário toda a vida? É lógico. E conservar o bichinho da gente? Conservar que tá dando lucro, né? Um dia o cara veio me falar ali no terreiro. Falou para mim, mas o senhor tem o senhor aposentado. Eu falei, não senhor.
Não é aposentar não. É porque toda a vida, hoje ele pisse 1 e amanhã pisse 2. Tá certo. Toda a vida. Ele é meu filho dentro de casa. Nunca vendi uma coisa do meu uso, modo eu tratar de um filho meu. Não, O senhor teve quantos filhos? Tem quantos filhos? Hoje tem 7. 7. Tudo casado. Mas era em 9. Uhum. Né? Então, o que acontece? Se a gente tivesse o bicho todo dia, tudo bem. Mas aí não tem, Uhum. não é? A gente tem e... Ora, ele falou e eu era aposentado. Eu falei, não senhor, não é aposentado não. Eu vou lhe provar. Pois, aí eu conheço a Amparo e estava mais você debaixo do encerado preto. E hoje ele está, um vendeu para ele tem. E ele não tinha salário. E você também não tem. Certo. Então Aí não é só por causa da aposentadoria. Não, não é. Uhum. Não é. Então, José, vamos dar... Seu José, dá uma chegadinha aqui. Ali na frente? É, para falar quais as frutas que o senhor planta aqui no lote do senhor? Rapaz, aqui eu planto Dá uma olhada para cá, vira para cá. abacaxi, planto tudo aqui, né? Ah, É. o que o senhor tem aqui? Abacaxi? Aqui é abacaxi. Isso. O que mais tem no lote aqui? Banana? Tem banana, tem pera, tem maçã, tem ele chama guaraná, Guaraná? tenho, Aham. tem tudo aí. Tudo quanto é tipo de frutas Tem aqui. sim, tudo quanto é coisa aí eu tenho. Uhum. E eu ainda vou plantar mais, tem já tem oinho já nos pés já. É? Já tá produzindo. Ah, Tá começando a produzir já. tem batata doce? É batata doce isso aí. Batata doce, laranja, tem... Laranja, Ah, maçã, olha lá a maçã lá. cadê a maçã? Olha lá, ele pé lá, ó. Tem esse aí, a jamã, olha lá. Esse aqui que é a maçã? Ele pé ali, ó. Aí é a jamã. Ah, certo. É. Eu gosto. Tudo bom. Como que é o nome da senhora mesmo? Francisco. Francisca? É. Josefa da Silva. É. Francisco Josefa da Silva. É. Pode entrar, Então tá senhor. bom. Pode Vamos entrar. entrar. Pode entrar. Estamos aqui então, o seu José Leodoro. Leodoro. Ei, toda hora eu erro, viu, seu José? É José Leodoro. Leodoro e a dona Francisca Josefa da Silva. Josefa da Silva. Seu José, agora nós vamos falar um pouco. Ô, seu José, agora nós vamos falar de um assunto que é sobre a relação do senhor com os fazendeiros aqui, né? É. O senhor chegou aqui já para trabalhar com os fazendeiros, não foi? Não, era o situante, né? Situante. É o O situante. primeiro que você trabalhou aqui foi um O situante. situante. Ele me trouxe aí, né? Eu tava na Paulista, trabalhando com eles. Ah, E eu vim do norte, fiquei com eles lá. ah, Aí trabalhei o ano. Foi no fim do ano, aí eles não puderam me pagar, né? ah, Pereira Roça, aí me trouxeram pra ir. Tinha comprado um mato aí, essas terras, aí me convidaram pra ir pra aí. Eu falei, vou, velho. ah. Prometeram quando fosse no fim do ano me pagar o meu ano de serviço. Aí eu vim com eles. Isso foi em 1952. É. Certo. E aí, trabalhei, foi no fim do ano, eles me pagou. Aí, e 3 anos trabalhando com eles, né? Ah, Aí quando foi 54, aí eles resolveram entregar as terras para o doutor eles tinham comprado. ah, Aí foram vender a prefeitura e o fazendeiro não quis comprar. quem que era o fazendeiro? Era o Antônio Fortunato de Miranda. Ah, Aí ele mandou ele vender para quem quisesse. Aí ele venderam para Sandoval, a prefeitura. ah, Aí já partiu e saiu para Sandoval, né? aham, Sandoval já posseou do terreno aí. certo. E aí eu fiquei com ele. Foi 55. O senhor trabalhou com o Sandoval então quantos anos? Vai de 55 até agora, né? Por 45 anos. É, o 45. Quando o Centé chegou aí, tá com 6 anos, né? Ah, O Centé chegou aí. Nós estamos em 2002, né? ah, Eu cheguei aí em 52. Então tá eu fiquei 3 anos trabalhando por lá o ano, certo. esse situante. E já uns 40 e poucos anos trabalhei com ele, né? Uhum. É. Como que os fazendeiros aqui, quando o senhor chegou, ainda se falava muito na grilagem de terra,
Na jagunçada aqui, não falava? Falava, só que já tinha passado, né, senhor? Ah, Quando eu entrei aí, as influências já tinha passado. Tinha só ir pra lá, né? Ali pro lado da serra, pro lado da serra ainda tinha, onde eu estava com o senhor, o Labiano, o Severiano, ainda estavam naquela função pra ali. Agora, fazendeiro já estava quieto. Bom, pelo menos é isso. A área 1 e ainda chamava a gente para abrir piada, né? Para vigiar a piada. Era a área 1, o final de manhã domingo mesmo, teve aí chamando nós para ir vigiar a piada, né? Mas os outros já estavam tudo, estava quieto já, né? Mas eles comentavam que aqui foi muito violento, né? É, a turma comentava. A área 1 e tinha por aí, e também não tinha ninguém, não falei para o senhor de posição, né? Não tinha ninguém, então entre aí tinha um azar de gente na São Bento, e tinha outra ali numa serraria velha do Dr. Serave, dali ia ter gente lá nos Pilirinos, umas 2 pessoas lá, e daí ia ter no Mirante. Era para mim, ele tem, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não, ele não tinha habitante, não. E o habitante era nós mesmo. Aí nós entramos com 3 famílias. Eu não, os patrão, né? Entrou com 3 famílias aí. Era um cunhado e um pai, um filho, azar. Só 3 famílias. E eu, de peão, trabalhando para eles. Certo. Mas do demais, aí o senhor não via nada. Aí as horas, o senhor viu no meio desse matar aí, não era todo dia. Era as horas de toureiro puxando tora. Só que via. Não via mais nada, não via nem avião cruzado, não via. Aí era céu e mato mesmo, naquela época. O senhor não chegou a ver alguma coisa aí que mostrasse que aqui já teve índio? O senhor não viu alguma cumbuca? Não. Algum buraco? Não tinha não. Alguma urna, alguma coisa no chão? Teve, onde eu cheguei, aí tinha um pessoal que morava aí pra Santa Valina, chamado do Valã, pra um pouco. E hoje ela tá, hoje essa fazenda é do Tunico Gracia, lá, pra Santa Valina. Ali tinha, né? Tinha uma areia de índio. E até tinha um moço que trabalhava aqui na fazenda, trabalhava de serieiro, falava para nós, e um tio dele, eles mataram, né? Os índios mataram. Mataram o tio dele? Abrindo isso aí. Olha. Abrindo aquela fazenda, hoje é do Tunico. Lá na frente do Ostra, do outro lado. Desse lado aqui, né? Do Ostra Luiz fica mais ou menos na frente do Ostra, pra cá. Mais ou menos na frente do Ostra. Que os índios mataram de quê? Mataram de foice, né? De foice. Eles estavam abrindo lá e os índios chegaram, uns índios, assim falava ele. E o tio dele deu um tiro no índio. Deu um tiro no índio, eu acho que não chegou a matar o índio, mas atingiu o índio. O índio voltou. Aí o índio voltou na aldeia lá, aí vieram. O pai dele, era o pai desse que falou para nós, e os morreram. E o pai e o tio dele foi o rei anchou-se, aí no chão. Aí os índios pegaram. Foi aonde estavam as foices, eles pegaram as foices e cortaram ele de miudinho. Aproveitou a própria foice. As próprias foices, eles piou ele de foice. Os índios piou de foice. Tinha índio sim. Onde eu cheguei, ele não tinha mais, né? Certo. Mas teve índio aí sim. Certo. Existiu. Mas o senhor conheceu algum jagunço do Sr. José? Não. Não chegou a conhecer? Do Sandoval conheci uns, mas ele já, mas já, eu falo, o senhor já estava quieto, né? Já estava quieto. Já estava quieto, mas quem que é... estava morando por aí, né? Certo. Quem que o senhor conheceu? E no final o menino mesmo, o senhor sabe? Nasci o menino, tinha o Júlio Preto, tinha o final João Francisco, um bando deles aí. E tinha sido já um deles. Só e onde eu cheguei, isso aí já tinha passado. Já tinha passado. Eu não vou falar para o senhor e viu, e nem vou falar para o senhor e brigou e nem matou. Eu nunca vi ninguém matar ninguém aqui, né? Mas a fama era muito grande, né? A fama tinha. Só e se eu falar para o senhor e eu vi fazendeiro matando, eu estou mentindo. Certo. Nunca vi. Nunca vi. E teve aí embaixo aí uma jagunçada do Sandoval, ele foi no estado de Minas e ele deu armel. Eu sou essa legal. Sei. Ele foi, tinha os irmãos dele, o Sérgio e o Zé de Souza, né? Fazia picada. E havia picada aí para ele e vigiar as fazendas, né? Para ele. Learo era criança. Learo do estado de Minas era menos esse menino. Learo chegou aí do estado de Minas, chegou em 53. E Learo
O Sodová mandou o Finado Zé de Souza buscar um mineiro lá no estado de Minas para abrir esse terreno aí em cima, montar o cordeiro. Aí o Zé de Souza foi lá e trouxe. Aí veio a mãe dele. Trouxe a mãe dele e trouxe o Leário, assim, do tamanho desse menino aí. Certo. O Leário. Já tinha passado também, A fase essas forças tinha passado. do bagunço. Tinha uns milhaços, mas só e a força tinha passado já. O senhor conheceu o fim da maior parte desses jagunços, né? Como que eles terminaram a vida deles? Morto, sem nada. Eu falei para eu conheço. Eu conheci do Sodová, só do Sodová aí, né? Desses outros também não conheci já uns deles. Tinha já uns que eu não conheci. Do Palomar ali, do Defonso Negrão, dos Puimba Ulá. Esse povo eu não conheci. Não conheci nada deles. Qual foi o fim deles, assim? Agora, terminaram bem de vida? Da São Bento, os Ilutares, o Sodová, morreram de esmola. Morreram tudo na miséria? Morreram na miséria. Morreram na miséria. E tá vivo, não tem um corpo para morrer em cima. Não tem um corpo para morrer em cima. Não tem um corpo para morrer em cima? Não tem. Eles no final não ganharam foi nada? Não é nada. Não é nada porque o senhor sabe, o fazendeiro ele só dá valor onde o cara está trabalhando para ele. Certo. O Abé novo, está trabalhando para ele, tem força. Onde ele manda ele pega mesmo. Mas o fazendeiro tem lá o empregado dele. Onde ele vê o empregado e não dá mais nada, ele vai para a rua. Ele é encostado. Ele é encostado. Disso aí o senhor sabe, todo mundo sabe. É empregado. Esse menino é um menino novo. Esse menino trabalha com um patrão. É um menino sacudido. Ele vai lá, menino vai, joga no chão. Ota ele pau lá, menino, ota o pau. Vai ali, ele vai. No dia que o menino, esse rapaz aí na idade e não puder mais com nada, ele é encostado. Não, ele é encostado, ó. Acerta, dá um trocado pra ele aí e manda embora, porque isso aí não vai mais. O homem já acabou. E o que o fazendeiro quer então? E acontece isso. E o fazendeiro o forte para trabalhar para ele. Para ele produzir mais é o que ele tem. Ele pensa no interesse de quem? Dele. Só dele? Só dele. Ele não, o fazendeiro nenhum, o fazendeiro, o seu Mito, ele é um tipo de uma pessoa, ele pensa só nele. Ele não pensa no outro próximo, não. Ele pensa só nele, ele não pensa em existe Deus, ele não pensa em existe nada. Ele acha que bom, pelo menos eu acho que ele pensa bem. E na escritura está falando, e é mais fácil um camelo passar no fundo do mar e eu se salvar. Não é certo? É certo. Então, e o rico, ele pensa só nele, e só no ele tem. O Deus dele é o boi bonito, é o prédio bonito, é o carro de ano, é a morada dele boa, e dinheiro. O que o senhor ganhou trabalhando 45 anos para o Sandoval? Nada. O senhor perdeu o quê? Eu perdi minha saúde e minha mocidade. Eu perdi com ele. O anel dele foi isso. Eu trabalhei 40 e poucos anos com ele, criando essa família que o senhor está vendo lá, tudo pequenininho, lutando, nem um condenado, né? E trabalhando para ele e minha produção ele levando e guardando no pote dele. E não me dá nem satisfação. Tinha anos, eu dava 3 viagens nessa fazenda, 4 viagens nessa fazenda, de a pé, 6 quilômetros, para o modo ele acertar minha conta e não acertava. Até hoje. Morreu e não foi acertado. Morreu e ficou devendo. Ficou devendo. Então, e eu não posso falar bem de fazendeiro. O que o senhor perdeu de saúde? O senhor teve problema no olho? Eu perdi a saúde, eu perdi essa vista. Mas essa vista o senhor perdeu o quê? Foi trabalhando? Trabalhando. Perdi essa vista. Eu perdi a força do meu coração e fui aberto. Não é? Eu fui aberto, tá? Toda 5 aberta, anos. Fui operado o coração. Deu doença no olho? O que foi, senhor José? Deu uma inflamação no fundo do olho. Aí eu fui para Marília, eles operaram, tiraram a taraquitinha, mas o médico falou para mim, ó, nós não paramos nada na sua vista. E a sua vista tem uma informação no fundo do olho e ela vem subindo. Ela vem subindo e não pode operar. Ela vem subindo e vai terminar na sua Quantos anos tem que acontecer isso? Dessa vista A aí? vista
dessa vez já tá com uns 7 anos. 7 anos. É, já tem uns 7 anos. Sandoval já tinha morrido também. Não, Não? não, tava vivo. E ele não deu proteção pro senhor nenhuma? Deu muito. Empregado dele aí, rapaz. Morreu esse Bastião Preto aí, o senhor sabe. Sei. Você conheceu o Bastião Conheci. Não, o senhor conheceu o Bastião Preto? Conheci. Bastião Preto, não, eu tava no senhor. Fez ela zoada toda. Com esse povo, modo de, né? Não entrar aí. Modo não entrar. Fez ela zoada. Mandava recado pro Zé Rainha. Modo Zé Rainha, se o Zé Rainha fosse homem, descesse lá embaixo naquela água, ele tinha homem para ter, modo de questionar com ele, e brigar mais ele, não sei o quê. E acontece, mata esse homem aí, não é? Deram uma rachada na área do homem e sentou. Mataram o homem. O Sandoval matou o doutor Tido, sabe, e a bala pegou na cabeça porque os outros falou. Mas ele não vieram olhar, não. Ninguém veio olhar. O Tidei Gonçalves nem aí veio. Aí, de jeito nenhum. Ninguém veio aí, nem o Sandoval, nem o Tido. Eles tinham umas vaquinhas aí. O final bastante preto tinha, onde mataram ele, tá aí tinha bem umas 50 cabeças de gado, o Bastião Preto. Ele era um trabalhador. Trabalhador e direito, ele era um jovem direito. Não era, ele era mauremento não, o Bastião Preto era um jeito bom, conhecia ele de mulher. Então, o Bastião chegou aqui na fazenda, chegou molecado, não é? Veio de estado de Minas. É um cara respeitador, um cara honesto, pagador, trabalhador. Mas e tinha mexer com esse povo. Foi defender o patrão. Quem vai mexer com um tipo de gente desse aí? Foi defender o patrão, né? Defender o patrão. Acontece, mataram ele. Ele não sabe. Mataram ele. Aí ficou essa reação aí. Os filhos foram pedir o doutor para dar um passo para essa reação aí. Ele falou, pode vender. Eu sou fazendeiro. Aí. Falei. Valeu alguma coisa o final de Bastião Preto? Não valeu foi nada, né? Eu acho que não valeu nada, né? Eu acho que se ele tivesse ele tinha ganhado mais. Se ele tivesse ele tinha ganhado mais. Então quando o senhor lembra hoje, que o senhor sofreu aqui desde o início com o fazendeiro aqui, o que passa na cabeça do senhor? O senhor lembra o quê? Olha, senhor, eu lembro só de sofrimento que tive. Só sofrimento? Só sofrimento. Reconhecimento? Olha, senhor, eu sempre falo para ela, e às vezes a gente lembra daqueles áudios e eu falo para ela, não dá nem para ele lembrar o que eu sofri aqui. E é um lado diz outro, e trabalhamos de escravo aí. E trabalhei todo, eu vou eu falar pro senhor. considero trabalhando de escravo para ele. Vez que aí ele não estava tendo naquele de Nem com escravo, a barriga na boca. O senhor acha Como é que... Ouvi a dona Josefa. O que a senhora, dona Francisca, como é que foi a vida da senhora aqui, dona Francisca? Sofrendo, rapaz, sofrendo aqui com uma reca de filha, trabalhando por fazendeira. Quando eu fui comer, a minha roupa ficava ligada de carrapicho e ia tirar para sustentar o filho. E não foi fácil não. Eu vou falar para você, o sofrimento que eu passei aqui, um gostinho de lembrar, me dá até desgosto. Trabalhava aí, tinha... Trabalhava grávida, dona Francisca? Com a barriga na boca, com a barriga na boca. Ela só trabalhava de dia e de noite, era o filho aí dentro de casa aí. Ganhava dentro de casa, ela ganhou 9 filhos aí dentro, ó. Desse barraco aí, ó. Todinho. Foi dentro desse barraco aí, ela ganhou. Não foi ali não. Não, foi ali. É nova. Aí em casa não podia fazer, vou falar pro senhor, eu trabalhava pelo canto de nada. E não tinha nada. O senhor chegava assim na minha casa, enquanto eu não podia arrumar mesmo. Não tinha nada não. É só isso pouquinho, ó, de assentar. Isso, condição. Não tinha nada. A lavoura a gente plantava, o ia ele levava. A gente ficava sem nada. Depois ia trabalhar para ele, na diária. Ela trabalhando, levando ele pagava, bem verdade. Para isso a gente não vai falar, e nesse a gente trabalhava, ele pagava. Só, e como diz a história, era para comprar roupinha para o filho e para comer. E dinheiro não tinha não. Eles nunca, nenhum fazendeiro fez ameaça para vocês, assim, se largasse trabalhar com ele? Não, isso ele nunca fez não. Não. Mas aí não ia fazer. O senhor trabalhava, né? O senhor tem um cara que trabalha para o senhor anos e anos, e o senhor só aproveitando a produção dele, e ele ficando sem nada. O senhor vai mandar ele embora? Olha, ela por Ave Maria. Ela tudo, ela carregava e tudo. quanto mais o senhor trabalha, mais ele é o maior amigo. Como diz a história, eu trabalhava aí, eles atavam e levavam. Então, quer dizer, não mandava a gente embora. A barra é uma mata dele, né?
o senhor chegou quase a morrer no meio desses matos, trabalhando aí, né, senhor José? É, homem. O senhor lembra de algum fato assim, do senhor quase morrer de trabalhar e... Não, de morrer não, mas de doente eu trabalhei. Você trabalhou doente? Trabalhei doente. Aí, no planta de Apinhaí, eu passava a noite queimando de febre aí, bem cedinho, tinha que pegar um enxadão. Não era, eles obrigavam. Não vou falar pro senhor. E eles iam obrigar eu ir. Certo. Era a minha precisão. Certo. A minha precisão que fazia eu ir. Aham. Porque eu olha dentro de casa, e montava um rebanho de moleque dentro de casa. 8 aí dentro de casa aí, tudo pequeno. Eu sem nada. Ou era o meu. Eu tinha que ir. Doente, mas ia bater enxadão e plantar a pim pra ele o dia todinho. E só sair dentro desse cerrado aí, o trator, o farol aceso. Pra fora, pra ir pra casa. Não é? Então a mulher diz outro, não é eles obrigavam a gente a trabalhar. Não. Não é dizer, não, você tem que ir. Não, não acontecia disso. Era a precisão nossa. Hoje o pessoal trabalha em relação ao que vocês trabalhavam naquele tempo? Hoje, os assentados hoje trabalham muito? Aonde? Aí nos trabalha muito. Hoje se eu chamar aí um hora para trabalhar pra gente, ele chega 8, 9 horas no serviço. E onde é 2 horas de descanso, de fora, e onde dá 5 horas o sol ali, ó. Não tem mais conversa é ir embora. Não é aquele tempo não, aquele tempo era tempo duro, viu? E a gente, o que acontece, naquele tempo, a gente aguentava tudo isso, o senhor sabe, naquele tempo a gente era nem um bruto. O bruto, vamos supor, um boi, um cavalo, um animal, ele não conhece o poder dele. Ele não conhece o poder dele. Exato. Se um boi daquele, se ele conhecesse o poder dele, quem pegava um boi daquele? Ninguém pegava. Não é? Então, é igualmente a gente. Quando é novo, né? Naquele tempo a gente trabalhava, para esse povo e aguentava tudo isso, porque a gente não conhecia da lei. E outra, e a lei também puxava só pro lado deles. O senhor sabe disso. Naquele tempo, a lei puxava só pro lado dele. Eu conheço ali no sítio ali, ó, da Aparecidinha ali era do mosquito, era tinha do mozinha lá. Ali era 70 de chão, tem ali, 75 aí, de chão ali. Quando ele foi lá pro lado da Paraíba, e trouxe suas famílias por eu ali. Derrubaram para ele 30 ele ali. Derrubaram, cultivaram, plantaram e ele fornecendo. E quando não está querendo instalar a bola, ele cortou o fornecimento desse povo. Para poder tomar a lavoura. Certo. Aí o pessoal, como é que ia essa lavoura sem comida? Não tinha jeito, né? Ele não fornecendo mais, ele pessoal não tinha outro jeito. Certo. Aí ele pôs partido para ignorância. Da ignorância partido por fora. Naquele tempo era Anastácio o fora. Certo. E acontece, a lei deu o direito para o dono da propriedade. No fim, aquele povo lá é roça, foram embora, pelo mundo, deixaram tudo aí para trás. E no fim ele também não colheu, porque ele não achou gente para colher a lavoura, perdeu a mesma coisa. Mas a lei deu o direito para ele, porque só porque ele devia no banco. Era fornecido o banco, ele devia no fim. Não resolveu nada. Seu José, e o governo ajudou mais aqui no tempo das fazendas? Quando foi desapropriar, como é que foi para desapropriar aqui? Desapropriou as terras do Sandoval, pagou as benfeitorias, foi bem pago ou não? Como é que foi? Eu acho que foi, né, senhor? Eu acho que foi mais do que pago, né? Mais do que bem pago? Eu acho que foi mais do que pago. No meu modo de pensar, nem merecia pagar. Eu vou vender uma coisa que não é meu. Eu vou pegar uma coisa do senhor, vou pegar um objeto do senhor, e depois vou vender pro senhor. Que o governo pagou ruim para eles? Para mim, senhor, mim tá fora dos quadros. O fazendeiro, ele abriu a fazenda. Ele entrou aqui no mato e abriu. E até a madeira que tinha no terreno. E a lavoura? Até o fruto, ele recolheu de cima da terra. Para onde é que foi? Então, e pela justa razão, o governo não era para pagar nada. Ele já desfrutou. Ele já desfrutou dos terrenos. Ele era do governo, o governo tinha de só apropriar ele e despejar, e nem despejo sem terra aí.
E nem eles pejaram sem terra aí, é a mesma coisa. Porque, o senhor acha? Ele não comprou nada. Onde ele pegou a terra estava coberta de mato, muita madeira. Ela vendeu a madeira toda. Depois criou muito boi, desfrutou muito da propriedade. E depois o governo comprou a terra. E o governo pagou bem para ele ainda, no caso aqui dessa fazenda eu aqui. acho que ele pagou mais de merecia. Que foi 5 milhões na época, né? Muito dinheiro, né, senhor? É. Muito dinheiro. O governo deu muito dinheiro para eles aí. E o Tidei Gonçalves disse que tem de agradecer o Zé Rainha, O genro do Sandoval. O Jenson, eu ouvi dizer, e ele e falou, se a gente tivesse vindo há 10 anos atrás, para ele ter sido melhor, né? Porque onde dinheiro na fazenda, se ele fosse vender isso aqui, não achava aquele dinheiro, né? Eu comprava na fazenda no Mato Grosso. Aí comprou, foi mais 2 fazendas lá no Mato Grosso. Comprou lá, eles compraram para 8.050 dinheiro, né? E aqui quanto que era? Aí deu 5, né? 5. Era 5. E lá deu para comprar quase o dobro, então. Deu para comprar o dobro, né? Uhum. Mas... E a estrada de ferro aqui, seu José? Serviu para quê essa estrada de ferro que passou aqui? Ué, essa estrada de ferro aí, senhor que Milton, mais carregava? ela fez muita benfeitoria para nós. A desvantagem depois parece que começaram a roubar a firma, né? A empresa. E recolheram esse trem de volta. Mas o que mais passava nos vagões de trem aí? Era... Gente e madeira. Madeira e boi? E boi. Mais madeira e boi? Mais madeira e boi. Boi, muito boi aí, tanto aí, lá pro lado da unha, né? Vinha muito trem, a de boi, né? Carregado de boi. A de boi. E a estrada de ferro ajudou a acabar com o resto das árvores que tinha aí, da floresta que tinha? Aconteceu isso, né? Ajudou a derrubar, né? Porque tinha para onde levar, né? Tinha para onde levar. Como lá diz o outro, essa madeira e foi desse lastro e foi sentado desse estilo, foi tudo dessa região nossa, né? Tudo aqui. Não veio madeira de fora, foi tudo daqui, né? Agora aqui a vegetação variava muito, tinha a floresta, tinha cerradão, né? Como é que era? O lugar da floresta tinha o solo era um pouquinho melhor, né? E essas terras, umas terras desigual, né? Tem umas partes boas, umas partes boas, umas partes fracas, umas partes que não prestam tão bem, né? Bem, pelo menos esse cerradão aí. Esse cerradão aí não dá nada. Para lavoura não, isso aí é só para baixo assim mesmo. Não precisa renovar. Também não aguenta muito tempo não. Precisa renovar muito rápido, né? Nessa ela mesmo ele precisava apresentar. Já foi renovado 2 vezes, o Bartolomeu renovou. Ele desmatou aquilo lá, plantou, fez o pasto, uns 2, 3 anos, ele tornou a renovar tudo outra vez. E as terras são muito fracas, né? Areia, né, só? É muita areia. Muita areia. Essa área aqui, essa região conhecida como região dos fazendeiros, a maior parte é terra ruim, né? Essa região aqui dos fazendeiros aqui. E dos fazendeiros, e nem, vamos supor, daqui de São Davalina para cá. A maior parte é terra ruim. A maioria é terra ruim, né? Tem umas terras boas, vai ter umas terras boas a Poço Fundo, né? Lá pro lado da Santa Clara. Isso. Se fosse Negrão, tem umas partes. Também não é tudo também não. Tem umas partes também. São manchas, né? Manchas de terra que é boa. Agora, terra boa, tem beirando o Panema lá, né? Na fazenda do Geraldo Uimba, do Rui Uimba, Doutor Jacinto. Ali tem uma região de terra boa, beirando o Panema, né? Certo. Beirando o Panema. Saiu do Panema também, aí já e para esse lado daí, já tudo terra fraca. Dá uma lavourinha mais, se adubar bem adubado, preparar a terra bem preparada, e adubar ela, ainda dá uma lavourinha. Agora, se não fizer nada disso, também não dá nada não. Comparando Sandoval e Zé Rainha, o que o senhor acha, os dois? Os dois? Olha, senhor, eu tiro o Zé Rainha, né? Zé Rainha... Eu tiro o Zé Rainha. Zé Rainha foi melhor pro senhor? Ele me tirou a terreiro, foi ele, né? Ele, o povo dele. E ele, o povo dele me tirou desse ativeiro, foi eu falo para eles aí. Me tirou do ativeiro, foi o Zé Rainha. Como lá diz o outro, a gente tem que falar, a gente fala, porque o Sonorra não me deu nada. O Sonorra não me deu nada. Ele me deu foi serviço ele me dá mesmo para trabalhar, não condenado aí. Mas benfeitoria nunca fez por mim. Mas o Zé Rainha, como diz a história, hoje eu estou aí, agradeço Deus do céu e ele. E pelo fazendeiro eu também não estava.
Tava andando. Você vê, ó, E a dona Lurdinha também, né, que ajudou. E dona Lurdinha, vija, ela Lurdinha ali pra mim é um ouro. É, Ela mulher lá é um ouro, senhor. dona Lurdinha é muito Ela mulher lá é bacana. um ouro. Deus dê muita saúde a ela e Muitos, vida. muitos anos de vida pra É, ela, que né? ela mulher é um ouro, viu? Jesus que proteja Pra ela. mim é um ouro, ela mulher. Aí o do céu. Mas partiu pro lado do fazendeiro, saia de perto. Mãe de misericórdia. O fazendeiro só pensa no bem dele, né? Só no bem dele. Só não- bem o fazendeiro ele acha e o pequeno homem nem bebe nem precisa vestir. Ah. Só ele precisa dessas coisas, né? É. Tem nada não. E quando morria alguém por aqui, como que fazia, seu José? Quando morria, Quando o senhor chegou aqui, chegou a morrer alguém por aí, não morreu? ou morrer. E daí, enterrava no meio do mato mesmo? Adulto, até e foi meio difícil morrer adulto. Depois eu cheguei aí naquele tempo pesado mesmo, adulto mesmo não morria não, mas anjo morria, criança. Eu arrequei anjo azedo e na cabeça para enterrar no meio do mato, lá na fazenda dos Parrão, lá do lado de um feito Osta. Tinha um cemitério no meio do mato. Arrequei anjo azedo na cabeça. Eu era solteiro, mas eu vi a precisão do pessoal aí, ninguém iria aí, eu disse, eu vou, rio cheio, ó. Rio cheio ali, rio cheio, antes de atravessar aquela ponta ali, uma na cintura, um anjo na cabeça, para enterrar lá nos Parrão, lá na frente do Tem Parrão. Tinha, senhor, lá de Dentro São do mato. Dovalina, É? no município de São Dovalina. Município de Sodavalina. E tinha bastante gente enterrado lá? É só criança, Só criança. só criança. E o senhor não chegou a ver algum lugar que os jagunços enterravam aqueles que eles matavam por aí? Não, não cheguei a ver não. Não tinha por aqui? Não, Uhum. tinha não. Então as pessoas que morriam por aqui eram enterradas tudo lá? Era enterrado em Sodavalina. Certo. O adulto, né? Enterrado em Sodavalina ou Mirante. Agora anjo era enterrado ali. Certo. Ia de a pé enterrar lá. Estava chovendo. E ali quando estava chovendo, nem deu a hora, não passava ninguém. Não, olha, onde dava uma chuvinha nem essa, há 2, 3 dias você parecia condução. Toureiro não vinha aqui não. Era só barro, né? Olha, e para Prudente era só barro. Ainda hoje eu lembro ali na entrada de Prudente ali, vizinha, a rodoviária era um cemitério, né? Ela rodoviária de Prudente ali, ela está sentada dentro do cemitério. Certo. Aí saindo da rodoviária, desce assim para baixo, em vez de lá para cá. Ali era um barro vermelho ali. Os que mais vieram aqui para essa região aqui vieram, era nordestino, tinha muito mineiro também? Era mais nordestino mesmo. Mineiro, baiano, cearense, pernambucano, lagoano, sergipano. Porque ali para baixo ali, os primeiros sitiantes que vieram ali, a dona Maria lá embaixo, ela fala que eram mais mineiros, né? Aqui quem derrubava mais mato e plantava lavoura era o nordestino. É o nordestino mesmo. Paulista não. Paulista não gosta de trabalhar não. Dona Francisca nasceu aonde? Paraíba. Paraíba. Paraibana. O paulista gosta muito de pescaria. Derrubar mato, mas é nordestino mesmo. É o nordestino. E por que o pessoal foi embora mais daqui, assim? Os fazendeiros não ajudavam? Não, esse pessoal saiu mais da região, foi o boi que tocou ele, né? O boi. O boi. Onde entra o boi, o homem vai embora. O fazendeiro, ele acreditou e ele criando o boi dele, ele tinha menos trabalho, né? Menos trabalho, menos despesa, menos dor de cabeça. Bom, até aí nessa parte, eu acredito que ele estava certo. Mexer com gente não é fácil. Mexer com gente não é fácil. Então, e nessa parte aí, eu dou uma razão para eles. O fazendeiro, ele ia no banco lá, levantava, ele apitava para fornecer para o rendatário, ela samia, a escritura do terreno dele, ele tinha já empeorado lá. No fim, o malandro trabalhava, ele fornecia e não trabalhava, né? Deixava ele na pior também, era dívida. E o fazendeiro também foi abusando, e foi plantando apinar as terras e não foi dando mais terra para ninguém. E o nego tinha que ia fazer o quê, né? Tinha aí fora. E tinha muita gente. A São Antônio lá era lotado de gente, a São Bento era. A São Bento teve um tempo, era lotado de gente lá da sede até aí. Só gente tocando roça. Tudo arrendado. Tudo arrendado.
Aham. Eles suvavam e tem lá para dentro dessa mata também. Era cheio de gente. Aí tinha muita gente. Só lá nós tinha isso família. Só nesse setor nós tinha isso família. Então, na roça. Uhum. Mas depois os homens não quiseram mais, né? Uhum. Não, tem que plantar o apim, seu lá. E aí foram plantando o apim e foi. Seu José, quando que foi construída essa casa aqui? O senhor lembra o ano? Essa asa aí? É. Essa asa aí já tá mais 25 anos, né? Não é mais, não? Tem. Porque o senhor chegou aqui em 52, né? Mas onde eu entrei aí, a primeira asa que eu morei foi derrubada. Foi derrubada? Foi derrubada no. Ah, Aí, né? Aí eu Ah. derrubei e construí outra, né? ah. Esse barraco aí. Quando o senhor construiu essa aqui, o senhor já tinha todos os filhos ou não? Essa daí? Essa daqui, Não, senhor. Quais os filhos que a dona Francisca ganhou aqui dentro E dentro? dessa casa aqui? Você lembra, dona Francisca? 9 filhos foi ganhado dentro dessa casa aqui? Só nem dois. E dois foi fora. 2 foi Uma fora. menina foi imprudente Ah, e a outra ilumirante. certo. Mais 7 foi ganhada aqui dentro. Qual foi o primeiro filho que a senhora ganhou aqui nessa Uma casa? menina. Uma menina. É. E que ano que ela nasceu, a senhora lembra? Lembra 56. 56. É. Então em 56 você já tinha essa casa? Não, era outra por detrás. Ah, sim. Era outra por detrás. Mas dentro dessa daqui? Não, essa aí quando foi feita, Ah, quando ela foi feita, o meu menino mais velho já estava, ele nasceu em 60, ah, ele já estava com uns 14 anos, né? sim. Estava com 14 anos já. Ah, Aí nós fizemos, aí a outra lá era mais pequena, aí nós fizemos essa ligada na outra. E a Certo. outra mulher ela tinha nascido, né? Mas dessa daí, ah. nessa aí não nasceu ninguém, né? Essa da frente. Foi Certo. tudo atrás, né? Ah, tudo na outra. Tudo na outra atrás. Ah, certo. Onde eu fiz essa aí, já tinha todo mundo, já tinha criado. Mas vocês moraram aqui então? Morava aí. Morava aqui. É. A outra era desse jeito, assim, de... Né, Talbinha. Ah, de Talbinha. Era Talbinha, Em cima, né? É. Mas a parede dela, como é A que era? parede de barro. Era de barro, Era de barro. e desse jeito? Desse jeito aí. É. Aí depois, a família cresceu, aí eu fiz essa outra de teia na frente dela. Ah, certo. Mas era mais ou menos igual essa. Igual é essa. A outra era Talbinha, né? Aham. E essa é teia, né? Só não tinha luz elétrica, né? Não existia. Naquela A época luz é uma lamparina. era tudo lamparina. Lamparina emana a cara da gente. Ah, jogando fumaça, né? Jogando fumaça. Ah, E a gente achava bom para uma tranquilidade. aham. Não tinha nada, era só Seu lamparina. José, qual era o divertimento do senhor, assim, de vocês? Quando o senhor era jovem, o que o senhor fazia? Só trabalhar, senhor. O senhor não tinha divertimento? Eu não dançava, não ia em baile. Ah, Festa muito pouco, não existia e também. No certo. norte eu ia em festa, né? Ah. Rapazinho ia em festa, mas e nunca fui em festa e não. Aqui. O divertimento era trabalhar e dormir de noite. E trabalhar e saúde, descansar. Mas e como diz a história, não tinha televisão, não tinha força, né? E tinha um radinho, a pilha, né? Certo. Nós usávamos um radinho a pilha. Mas força nós não existia, nunca possuí força em casa minha não. Certo. E a religião por aqui, quando o senhor chegou, como é que era? A religião É, é essa mesmo que está hoje. é. Essa mesmo. Tinha mais religião... A religião é essa mesmo que a gente está vendo hoje. Certo. Não tinha... O senhor foi muito de frequentar a igreja ou não? Diferente da igreja? Assim, frequentar? Não, se a gente está na cidade, a gente vai na igreja, né? Agora, e não tem essa condição. Ah, E mora longe, né? certo. Mas eu sou religioso. Eu assisto a missa. Eu sou religioso, graças a Deus. Uhum. Nasci na religião católica e morro nela. Não Certo. tem outra para desviar eu não. É essa Certo. mesmo. Uhum. E Deus é um só, né, senhor? Certo. Religião é muita. Uhum. E Deus é muito. E Deus é um só. E oração é bastante. Certo. Então a gente, cada um faz a sua, né? Uhum. E a gente não sabe quem está certo. Se é o crente ou se é o católico. É entidade. O certo é Deus, né? Se tivesse só da religião, a gente ainda ficava em dúvida. Aham. Era duas, mas é em entidade. Uhum. Então a gente tem que andar da gente, né? Uhum. Cada um a sua.
Então, faz uma comparação entre a vida daquele tempo que o senhor chegou aqui, na época dos fazendeiros, e hoje a vida aqui nessa região. Mudou, né? Mudou? Mudou. Hum. Mudou, um lá diz outro, 90%, né? Ah. E naquele tempo a gente entrou e a gente era ativo os outros, né? Ah. Era ativo os outros. Mudou, um lá diz outro, 90%, né? Ah. E naquele tempo a gente entrou e a gente era ativo os outros, né? Ah. Era ativo os outros. E hoje a gente não está sendo ativo a ninguém, né? Só nas obrigações da gente, né? Certo. Nós estamos ativos pelas obrigações da gente. E um dia a gente tem os compromissos da gente, então a gente tem que cumprir com eles, né? Certinho, por modo de, o pobre já, o valor do pobre é coisa pouca. O senhor sabe disso, o valor de gente fraca é coisa pouca. E se ele fosse sem vergonha, acabou, não tem prestígio nenhum, né? Certo. Então a gente tem que tratar os negócios direitinho, por modo a gente ter um pouquinho, o pessoal dá um pouquinho de valor pra gente. Agora, daquele tempo passado para hoje, igualmente a pessoa comparar a vida à morte, né? E a morte tem muita diferença da vida. A vida tem um paladaro e a morte não tem paladaro, né? Então, e a gente não vai comparar esse sofrimento que a gente estava tendo para trás para hoje. E hoje a gente, um lá diz o outro, hoje a gente está numa maioria e só por Deus mesmo. É, só Jesus Cristo, né? E naquele tempo que a gente vivia o fazendeiro, era tempo duro. Se o senhor tivesse de oportunidade de começar de novo, do jeito que o senhor começou, o que o senhor não faria no que o senhor fez naquele tempo? Olha, para mim começar, comecei, comecei naquele tempo e afindei agora, eu não ia fazer mais nada. O que o senhor fez que o senhor não faria de novo? Olha, de muitas coisas. Trabalhar é bom, não podia trabalhar mais. Hoje. Fosse para começar hoje, hoje eu não fazia mais nada. Eu sei, mas se o senhor fosse jovem hoje, o senhor fosse novo, o senhor ia fazer o que o senhor fez ou trabalhar adoidado, ficar... É dizer que naquele tempo eu era jovem, eu não vivia nos fazendeiros, eu era obrigado a trabalhar e não condenado, né? Nem que não pudesse, eu já falei para você, nem que não pudesse, era obrigado a trabalhar. Agora, se o senhor fosse jovem, o senhor faria a mesma coisa? Senhor? Se o senhor tivesse a oportunidade de ser jovem, começaria de novo fazendo tudo isso? Acho que não, né? Não. Acho que não, porque hoje eu tenho que me virar, né? E naquele tempo eu não tinha. Era obrigado a fazer coisa que não podia fazer, né? Certo. Era coisa que eu não podia fazer, eu tinha que fazer. E hoje, graças a Deus, como diz a história, não estou rico, mas a gente tem um bocado para comer, né? Não precisa de estar com tanta anância, com tanta coisa não. E negócio de anância, isso aí é do mundo. Hoje não é amanhã, né? Hoje é amanhã. Anância não adianta ter anância. A vida hoje é melhor ou é pior do que antes? Pra mim tá sendo melhor, né? Melhor? Pra mim tá sendo melhor. Pra mim tá sendo melhor porque eu tô falando, não tô dependendo de fazendeiro, né? Certo. Não tô dependendo de fazendeiro, graças a Deus. E o governo me deu esse pedacinho de terra e então, pra mim tá melhor do que naquele tempo, né? E naquele tempo eu era sujeito e hoje eu não sou, né? Não, hoje e o que o senhor acha assim da juventude de hoje, esse pessoal assim? Qual o conselho que o senhor daria para eles? Da mocidade nova? Ué, eu dou, o conselho como diz, estudar e trabalhar e produzir, né? O conselho que eu posso dar é esse. Eu falo para os meus meninos. Trabalhar, meu filho. Precisa trabalhar e guardar o de vocês. Porque amanhã se a morte não vir, mas a velha vem, né? Isso. E quando a velha vem, a morte está perto. E nós não vamos mais nada. Quem for novo, esse jeito de juntar o que é seu, né? Trabalhar e guardar o que é seu. Certo. Porque se a morte vier primeiro, tudo bem. Mas se a morte não vem, mas a velha vem. E a velha, quando ela vem, acaba com tudo. O peão não é mais nada. Hoje eu não faço, eu fazia quando era moço, né? Quando eu era moço, nem o meu não come quando era moço mais. A comida eu comia quando eu era moço, hoje dá mais hoje a semana. A comida eu comia no tempo que eu era moço, esse rapaz aí, hoje a comida num dia dá para comer uma semana. Hoje dá para comer uma semana. Seu José, quando o senhor morava aqui, quando o senhor chegou,
né? O senhor era casado já? Também? O senhor casou em 50 aí? Aí eu era solteiro, né? Sorteio, depois Eu deu casei em 55, 55, né? 3 anos depois. 3 anos O depois. que o senhor ia comprar na cidade, naquele tempo? Naquele tempo, É, ué, onde eu ia comprar muitas coisas, né? muito não. O que era que vocês compravam na É cidade? que Pra despesa de casa, Assim, o que vocês precisavam de comprar na cidade? precisava da mistura, precisava de um... Uma mistura, precisava? Precisava, a gente não tinha mistura, né? Não plantava Plantava. verdura? Ó, a gente era ali no terreiro, o porco, né? Eu criava bastante. Mas que mistura que ia comprar na Cabrito. cidade? Aí tinha que comprar uma carne de vaca, comprar uma jabá, uma coisa lá e tinha que comprar, né? Só isso? É. E também Às vezes açúcar, uma farinha, e a gente também não tinha, né? açúcar, farinha, Era. sal, Sal, arroz sempre a gente tinha, né? uma Arroz, feijão a gente tinha, né? sabão fazia em casa. Umas vezes fazia, da minha menina se foi moça, ela fazia sabão, ainda hoje ela faz, Ah, a minha moça. Fazia da sabão, amendoim. a banha de porco fazia em casa. A banha depois, eu fiz muitas banhas É. depois em casa, né? Roupa fazia em casa. Não, a roupa a gente comprava e mandava fazer. né? Mandava fazer. Mandava fazer. Era os fardos. Aí depois apareceu essa roupa feita, então a gente já não comprava a roupa para fazer, já comprava feita, né? Aham. É. Mas quanto tempo o senhor demorava para ir para a cidade? Uma vez por mês, o senhor ia para a cidade? Era uma vez, 2 por mês a gente ia, né? É. E hoje, o assentado vai muito na cidade ou ele fica só trabalhando Tá no mesmo, né? Ele... A viagem da cidade tá na mesma. Tem mês que eu vou só uma vez. Mas e os assentados, de modo geral, eles ficam em casa trabalhando ou eles vão muito na cidade? Aí a gente não pode falar, e aí a parte já é deles lá, né? Ele não sabe dizer, porque, como diz, ele não sabe, a vez vai um hoje, daqui a 2, 3 dias vai outro, tem os compromissos deles, né? Então, e eles... Mas naquele tempo não tinha tanta coisa para resolver na cidade, né? Naquele tempo, não tinha, era o fazendeiro, né? Naquele tempo a gente não ia muito da cidade, porque a gente tocava a roça e o fornecimento era mercadoria, o fazendeiro soltava pra gente aí. Uhum. E dinheiro não tinha, eu ia ver na cidade. sem dinheiro. Né? Ia na fazenda aí no dia da quinzena, levantava a mercadoria para comer 15 dias. Uhum. Dinheiro é bom e não tinha. Ia ver o que na cidade? Nada. Uhum. Então, Tinha as festas tinha por aí, mês né? e mês, não ia nem na cidade. Lembrando aqui, a Noêmia teve um patrimônio, não teve? E bom, Teve muita coisa lá? teve muita coisa. O que teve lá? Ali tinha de tudo, ali tinha farmácia, ali tinha... Só não tinha negócio de supermercado. E sabe, o supermercado também é novo também. Certo, mas tinha armazém? Tinha armazém, tinha loja, tinha açougue, tinha barbearia, tinha hotel, tinha tudo ali. Armazém tinha bastante. Tinha bastante. Quantos armazéns Tinha farmácia, só não tinha doutor, né? Mas tinha uma farmácia, até do filho do Finazé Arapina, de Tarabás, Aham. E tinha loja de fazenda, tinha muita armazém, né? Tinha açougue, tinha tudo. E por que Só acabou? não tinha asa de ferragem, né? E por que acabou? O fazendeiro acabou. Quem que era o fazendeiro lá? Era o Paulo Mário, né? O Paulo Era o Mário. Mário, era. Ah, Aliás, o senhor vê, tinha o Francino ali, era o Noema, né? Naquele tempo. Tinha o Osta, o Lar, era patrimônio também. Acabou tudo, não existe mais. quantas... Existiu 83, o senhor não lembra, 83. Fica lá à frente da Fazenda Flora. Certo. Era 83. Quantas paradas fazia o trem só nas terras do Sandoval aqui? Na Sandoval? Fazia só uma. Mas que no meio da fazenda dele aqui tinha 3 paradas. Não. No Sandoval só tinha um. Era ali no feito Urata, ali, lá na frente. Só tinha E essa daqui? Essa daí é na Fazenda do Cerrado, né? Mas depois ficou pro Sandoval. Não. Aí toda a vida foi do Dr. Arudo, né? Depois do Dr. Arudo passou por esse Zé Nazarino e veio de Londrina, né? Mas falava que só no meio das terras, começando lá de Washington Luiz até aqui, o trem fazia, não sei se era estação, mas tinha paradinha no meio das terras do Sandoval. Tinha paradinha, mas só uma paradinha. Nas terras do Sandoval? Lá na Santo Antônio. No Sandoval só tinha uma paradinha. E ele saía daí da estação, era o Giro Vera naquele tempo. Saía daí da estação, parava na paradinha lá no Santo Antônio. De lá ele saía, parava no Osta. Do Osta ele saía, parava no Muja.
Bom, Lá na José, frente. tá acabando a bateria. Eu quero agradecer o senhor, tá? Tá bom. O trabalho que o senhor tem feito pra gente, tá? Quer deixar uma mensagem aí? Pode falar, Tá, muito Tá. obrigado, senhor, da presença do senhor e da Sim. visita. tá? E o que o senhor sabia, o senhor falou. O que É o o que eu senhor, sabia, falei. o que o senhor não sabia, Ficou para trás. ficou pra falar outra vez. Ou para outra vez. A vez pode lembrar de uma coisa, dar uma mensagem outro dia, né? Se for falar o que eu sei, ó, Ah, aí eu fico uma semana. é, Tem muita. A gente sabe, né? é. É, Mas não lembra também, né? não lembra, né? E também não pode falar tudo, né? Não, não. O senhor sabe, conversa muito, dá bom dia a VAR, né? Ah, É. Tem muita coisa, a gente sabe e não pode falar, né? isso. É, tem muitas coisas, a gente sabe e não pode falar. Falar pra ele, né? É. É, Mas tudo que o senhor falou, o senhor sabia. Eu sabia e provo, né? Uhum. Isso. Tudo que eu falei não é mentira. Eu falei, eu provo. E aconteceu, né? Uhum. É, se precisar de provar, eu provo. Aconteceu. Quer dizer, eu tô contando é meu sofrimento, não é o sofrimento de ninguém. Certo. Então, onde seu sofrimento, eu tô contando, eu passei, né? Aham. Não tô contando o outro passou. Tô contando, eu passei, eu provo. Certo. O que os fazendeiros fizeram é verdade, né? Porque eles só pensavam nele mesmo, né? Isso aí todo mundo sabe. É, não... Isso aí eu acho que não é eu só que sei. Todo mundo sabe, todo mundo comeu da vaca, Uhum. né? Todo mundo comeu da vaca. Uhum. Então tá bom, senhor José. Hoje é dia... Eu acho, senhor, É. eu acho de verdade pro senhor. Todo mundo que trabalhou com o Sandoval, se o senhor pode orar, ele vai falar o mesmo caso. É, Houve, o explorou. sobre a exploração. Todo mundo trabalhou igual escravo. Não foi só eu, não. E somente eu estou falando com o senhor, não foi só eu, não. Foi todo mundo que trabalhou com ele. Todo mundo. E todo mundo, o senhor procurar, todo roceiro que trabalhou com o Sandoval, o senhor pode orar, ele fala pro senhor, ali no mirante tem um, não é? Ali no mirante tem um, tem outro lá, tem dois lá, morreu esse tempo, o final de Heleno, ainda tem o veste e lá em cima na cabeceira lá, não é? Todo mundo. E esse não conta tanto, porque esse é um novato. Aham. Mas o Sandoval começou comigo, bem dizer. O Sandoval, comecei a trabalhar com ele de 55, eu tô falando, o senhor, de 55 até a hora no sentamento, e foi assentado, trabalhava com ele. Eles não falam também porque não conhecem, né? Eu sei, eles não falam também, exato. ele não conhece. Uhum. Né? Porque as penas e eles, foi um pessoal a noutra ascensão para lá, por arrendamento para o Sandoval e pouco trabalho para o Sandoval. Uhum. Tá compreendendo? Eles eram para lá. Uhum. Agora, ele morou aí no setor da São Bento e da Santo Antônio, e trabalhou com o Sandoval, sofreu a mesma dor que eu sofri. Se ele não quiser falar, ele é puxar o saco deles. Uhum. Mas todo mundo sofreu o que eu sofri. Não foi só eu, não. Todo mundo. Padeceu na mão deles. Todo mundo sofreu na unha deles. Uhum. Todo mundo sofreu na unha deles. Então tá bom. E o velho era ruim. O velho não ajudava sempre. E o genro, pior. O genro é pior. Tidei Gonçalves. O genro é pior. Olha, eu fui apresentar essa manhã, ele não assinou pra mulher. Então dizendo que eu vou trabalhar com ele. O velho assinou pra mim aposentar e o doutor não assinou pra ela. Aposentou pelo meu serviço, né? Pelos meus documentos de serviço que eu tinha. Uhum. De contrato de terreno que eu trabalhava, nota, tudo. Eu trabalhava. Então ela aposentou. Mas pro ele não tinha aposentado, não. Uhum. Ele fui lá, ele deu um papel como era boia fria da fazenda. Boia fria. Boia fria. E eu trabalho, como diz, eu era lavrador e ela era boia fria na fazenda. Não tinha como, né? Não tinha uma, né? Amaldiçoado. Então, e a gente não pode falar. A gente tá falando, é verdade. Não é mentira. Exato. E se ele falar, eu digo, não, falei, era verdade. Você me deu o papel, ela para apresentar? Você não me deu, seu covarde. Eu ainda chamo ele de covarde ainda. Eu ainda chamo ele de covarde ainda. Você é um covarde. Eu trabalhei tantos anos por seu sogro, a benefício de seu. Onde ele morreu, eu tudo para vocês aí. E eu não tive cobertura nenhuma. Nem sua e nem dele também morreu. Nunca tive cobertura deles. Uhum. A cobertura foi essa que eu estou falando para o senhor. Deu trabalho na lavoura, e a minha produção levar e me deixar o cipé lá dentro de casa, precisar de eu trabalhar para fora para vestir meus filhos dentro de casa.
Viu? Esse foi o lucro que o senhor teve. O lucro que eu tinha deles era esse aí. Isso aí, mano. Né? Era o lucro que eu tinha era isso, de trabalhar e levar minha lavoura. E no fim eu ia trabalhar para eles na foice, por modo de comprar uma roupa para vestir meu filho, senão eu ficava pelado. E minha produção ele levava. Né? Não trabalhava não, senhor. Né? Aí ele me encheu aí, esse não vai estar aí não. Mas ele me encheu aí, eu tô havendo 2 de terra lá, ainda trabalhava na fazenda para maltratar do cio ainda. Sai era caminhão o 2 de medoim pro ponto deles lá. E eu ia acertar, ontem não tinha tempo de acertar não. Não falava que não ia acertar, só que dizia que não tinha tempo de acertar. Ficou 3 anos sem receber. 3 anos sem acertar. 3 anos. É. Esse é o lucro que quem trabalha para fazendeiro ganha, né? Esse é o lucro. O sofrimento. É. E o pior é que não dá para voltar mais, né, seu José? Não dá para voltar mais. Não dá para voltar. Não dá para voltar, o senhor sabe, e eu falo para o senhor, cada dia passa, a idade vai vencendo, vai aumentando os pés da gente, Isso. a força vai abando, a saúde vai abando, e no fim aba tudo. Eu considero, eu falo para o meu filho, meus tempos perdidos. Eu perdi todo o tempo com esse mariçoado aqui. Eu perdi todo o tempo. E na minha mocidade eu trabalhava, olha, isso aí foi Aldo de Machado que fez isso aí, ó. Derrubando madeira pra isso aí. Ficou aleijado aí. Aleijou a mão, ó. Aldo de Machado. Está vendo? Isso aí foi Aldo de Machado que fez isso aqui. Derrubando pau pra esses mariçoados aí. Tá bom? E eu fui, olha isso aí, ó. Eu estou levado da mão, não pode, o leite eu dou na mesa porque eu não posso tirar. Não pode tirar, tem que dar. Então acontece tudo isso aí. Perdi todo o tempo com esse mariçoado aí. Lutando com eles. E aconteceu. Muitas vezes, 2, 3 dias, 2, 3 noites desse mato aí, ó, apagando fogo. Aí é um tostão. Apagando fogo no meio do mato aí. O Sérgio era o irmão da Arali, era o gerente, obrigava nós. Lá dentro do mato, lá a noite todinha lá. Seu José, hoje então dia 16, né? 16 de março. Fevereiro. De fevereiro de 2002. Falou que tá acabando a fita aqui. Deixar um abraço com o senhor, tá? Obrigado. Deus abençoe, que o senhor receba lá no céu o que o senhor não recebeu aqui. Obrigado, senhor. Tá? Tá bom, muito obrigado. E aqui do fazendeiro a gente não tem nada. Se não é como diz, os empregados do governo, e nem a dona Ludrinha mesmo, e lutou por mim, e o anjo, sabe onde eu tava lá em Prudente, lá medindo a rua lá, se já tivesse morrido. Depois de trabalhar tanto, né, seu José? Eu trabalho para esse mariçoado. Saí me der nem satisfação, nem obrigado. Esse mariçoado aí. Nem obrigado, valor. Nem obrigado. Né? Nem obrigado, perdi todo o tempo meu aqui. Eu podia arrepender.